Hugo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tivemos cá uma amiga tua. Já sei. Tiveste com ela? Cruzei-me com ela ali atrás, mas já tinha falado com ela antes. Pronto. Portanto, Até porque tu escreveste o prefácio do livro dela. Sim. Certo. Por falar em livros, temos umas coisas no final do programa. No final da nossa conversa para falar. Sim. Mas comecemos pelo princípio. Diz-me lá, a obesidade infantil é de facto um grande problema. Temos aqui falado de algumas soluções para evitar as birras à mesa, também com algumas demonstrações mais práticas, mas o que é facto é que, por muito que já estejamos sensibilizados, continuamos a ver recorrentemente crianças com esse problema, com todos os outros problemas associados. pois é que a obesidade, e isto é importante que as pessoas percebam, não é uma questão meramente estética. O ser gordinho, hoje em dia sabe-se que é muito mais do que ter um pneuzito. É um risco grande do ponto de vista metabólico, do ponto de vista cardíaco, do ponto de vista de outras doenças que podem surgir mais tarde. E, portanto, nós temos que tratar a obesidade de uma forma séria, de uma forma consciente, percebendo que não estamos a discutir um problema estético. E é importante que os pais e os avós tenham muito a noção disso. Até porque, em relação, por exemplo, aos bebês pequeninos, os pais e também os avós, como tu mencionaste, gostam muito dos bebês gordinhos. Lá em casa nunca tive bebês gordinhos. Ser gordinho é quase sinónimo de saúde e isso é um problema. E é curioso, nós temos neste momento dados portugueses representativos da população portuguesa. Houve um estudo que foi feito em 2012, representativo da nossa população, com crianças até aos 3 anos. E realmente nós temos taxas de excesso de peso à volta dos 30%. Estamos a falar em crianças pequenas, até aos 3 anos, em que ainda são muito controláveis. Imagine-se. Esse número tem sempre tendência a aumentar para a frente. Portanto, isto é algo preocupante e que nós temos que perceber o que é que está por trás disto. Até porque é curioso, é um dado interessante desse estudo, é perceber que nós até aos 6 meses temos índices de massa corporal nos nossos bebés ligeiramente abaixo da média europeia e acima dos 6 meses... Será o leite materno? Certo? O leite materno e eu atrevo-me a dizer bons genes. Genes portugueses são bons genes. Mas depois, acima dos 6 meses, começamos a ter índices de massa corporal acima da média europeia, que é quando nós começamos a intervenção do ponto de vista nutricional. Mas é um contrassenso, de alguma maneira, perguntava-te, porque nós supostamente temos uma dieta alimentar das melhores do mundo, portanto... Culturalmente, a dieta mediterrânica é muito equilibrada, mas o que nós vamos a ver no nosso dia-a-dia já não é propriamente a dieta mediterrânica e esse é um problema. Mas eu acho que era importante só esclarecer que em relação aos bebés, nós temos que mudar um pouco a forma de pensar. Em relação às crianças maiores e aos adultos, nós pensamos muito nas gorduras como um grande problema. Os açúcares, que são transversais e que estiveram ainda agora a falar, que são transversais a todas as idades, mas nas crianças pequenas era importante falar das proteínas. Porque o excesso de proteínas nos bebés é um marcador independente de obesidade. E a proteína é tudo aquilo que geralmente os pais e os avós tratam por inho. É a carninha, é o peixinho, é o leitinho, é o ovinho. No outro dia li um artigo exatamente sobre isso, que sobretudo os avós, e eu tenho isso lá em casa e provavelmente também tenho, diz assim, filha, pelo menos come a carninha toda. Come a carninha, não comas o arroz. Não come o arroz, come a carninha. Pelo menos, olha, ela comeu a carninha toda. Portanto, está o assunto arrumado. E é importante perceber que, obviamente, que a carne e o peixe são ótimos alimentos, o ovo, o leite são ótimos alimentos, mas às vezes não é só qualidade, nós preocupamos muito com a qualidade, é também a quantidade que vai estragar o que nós escolhemos. E o exemplo mais prático nos bebés pequenos é que a quantidade de carne e de peixe que eles devem comer é mais ou menos a palma da mão deles sem os dedos. Portanto, estamos a falar de alguma coisa assim. Isto é muito pouco, desde que se introduz a carne e o peixe na sopa. Portanto, estamos a falar de quantidades pequenas e que, se as pessoas não tiverem esta noção, rapidamente comem 2 e 3 e 4 vezes. E este estudo, que eu falei há bocadinho, mostra que as nossas crianças portuguesas até aos 3 anos comem 4 vezes proteínas a mais do que deviam. 4 vezes. E curiosamente, isto implica na saúde delas também? Implica uma programação metabólica desajustada, porque as proteínas ajudam a programar o metabolismo das células, a forma como vão gerir depois a energia, e vai programá-las de uma forma errada, vai fazer com que elas utilizem mal a energia mais tarde e aumenta o risco de obesidade, aumenta o risco de doenças cardíacas, de diabetes, de uma série de doenças que têm um impacto brutal na qualidade e na quantidade de vida para a frente. E, curiosamente, as crianças portuguesas comem gordura a menos do que devem. Que é uma azeite, por exemplo. O azeite. As pessoas não se importam de meter
o dobro da carne e metem só um fiozinho de azeite. Mas isto, eu percebo, porque isto é extrapolado dos adultos, mas nas crianças não é exatamente assim. Por isso é que eu acho que é importante mudarmos. Claro que as gorduras não se devem exagerar, mas é importante comer gorduras, principalmente nos 2 a 3 primeiros anos, até para o crescimento do cérebro, que precisa da gordura para crescer bem. Portanto, temos que reajustar estas práticas numa forma até preventiva da obesidade, muito mais do que o tratamento, porque a prevenção é sempre melhor. Estavas a falar de alimentos, outro lado que eu acho que também surge em muitos pais é dão alimentos infantis, que nem imaginam a quantidade de açúcar que têm, e vamos prová-lo mais à frente, como por exemplo o iogurte, o meu primeiro iogurte. Sim, processados, alimentos processados. Processados e repletos de açúcar. Sim. E por outro lado, não dão uma ponta de sal até aos 2 anos. Exatamente, exatamente. É incoerente. É incoerente e nós temos que perceber que nós temos neste momento 2 grandes problemas, assim, do ponto de vista de condimentos alimentares, que é exatamente o açúcar e o sal. E se o sal, mais uma vez, extrapolando os adultos, as pessoas estão mais ou menos consciencializadas por causa da hipertensão, não é por causa das crianças, é por causa da hipertensão dos adultos, o açúcar vai entrando. E eu até me atrevo a dizer que para a maior parte das pessoas é mais difícil viver sem açúcar do que sem sal. Porque o sal é um sabor que nós identificamos claramente e que nós conseguimos habituar-nos a viver sem ele. O açúcar está presente em todo o lado e presente em quantidades absolutamente absurdas. Está disfarçado, então. E vai estando em coisas que até aparentemente não são assim tão doces, porque se mistura com componentes ácidos e que vai enganando, digamos assim, o nosso cérebro e acabamos por comer açúcar a mais, nós e acima de tudo as crianças. Já para não falar nas fontes gratuitas de açúcar, que são os sumos e as gomas e os reboçados e essas coisas. É um fartote. É açúcar gratuito. Antes de continuarmos a nossa conversa, nós temos uma reportagem preparada sobre alguns mitos da alimentação, que já vamos também falar. Nós pais, às vezes cometemos assim uns disparates, só que eles apanham-nos em todas. Ora veja. Está aí, vais comer com casca ou sem casca? Com. Porquê? Faz bem, faz melhor com casca? Não. Casca faz mal? Sim. E a melancia que está ali com muito bom aspecto? Eu adoro melancia. Porquê? Tem muito a quê a melancia? Vitamina. E a sopa que tu já comeste toda faz bem a quê? A barriga. Gostas mais da sopa ou mais da comida? Gosto mais da sopa. E o leite? Faz bem. A quê? A barriga. Quando estamos doentes, o que é que nós devemos comer para ficar bom? Maçã. A cenoura faz bem a... Os olhos. O que é que faz ficarem os meninos muito inteligentes? Comer muita coisa. E o chocolate? A barriga. Faz bem à barriga? Sim. Pintarolas, chocolates, gelados. Fazem músculos essas coisas? Não. E o que é que faz músculos? Isto que eu estou a comer. Estás a ver, eles... Não há como se enganar. Uma pessoa atenta. E eu estou sempre à nossa frente. Estão mesmo. Olha, falamos aqui um bocadinho deste enquadramento da obesidade. Eu perguntava-te quais são os truques, se quiseres, o que é que nós podemos fazer, enquanto pais, tendo a consciência de algumas referências que tu já fizeste, para implementar hábitos mais saudáveis nos nossos filhos? Pois, primeiro, perceber, e já estavam a falar um bocadinho com a Filipa e tudo, portanto, já até indo um bocadinho nessa onda, perceber que comer não é só sabor. Comer é sabor, é cor, é textura e é a forma como nós socializamos à mesa. E isto tem que ser trabalhado desde o início, porque uma relação saudável com a comida implica sabores variados, mas implica ver cor no prato, ver verde, ver amarelo, ver vermelho, porque isso é sinónimo de legumes, não se consegue isso com a carne, nem com o peixe, nem com o arroz. Implica texturas diferentes, que também muitas vezes é sinónimo de legumes. Claro. E a relação saudável, a socialização, a partilha e o perceber que toda a gente acaba por partilhar alguns gostos. E isso também nos leva à questão mais importante, que é os pais têm que ser um bom exemplo. Claro. Quantas vezes que eu vejo, ir a consulta, os pais dizem, por isso é que eu também não gosto, sabes? Isto é proibido dizer aqui. Não podem dizer isso. E se não gostam, vou ter que aprender a gostar, porque senão é impossível pedirmos aos miúdos como legumes, os pais até não porque comem. Os pais são os adultos de referência. Exatamente. Portanto, comer é isto tudo. E depois de se treinar isto treina-se desde os 6 meses,
terem-se desde que se introduzem outros alimentos, porque nós ficamos muito no sabor, mas temos que ir muito para além disso. Muito mais do que o Por isso sabor. é que é importante também que as crianças, por exemplo, mesmo as pequeninas, às vezes é mais fácil dar a sopa antes, mas que estejam num momento familiar. Claro, a partilhar. Quanto mais não seja a comerem um bife, um bocadinho de massa. Ou é que seja um bocadinho de pão para estarem a partilhar e a comer ao mesmo tempo. Toda esta relação saudável com a alimentação se estabelece desde os primeiros meses de vida. Depois, o conhecimento que as pessoas têm, que apesar de tudo eu quero acreditar que é relativamente bom, nomeadamente em relação ao açúcar, em relação ao excesso de gorduras mais tarde, não nas crianças, que isso eu acredito que a maior parte das pessoas não sabem o que faz falta, e escolher alimentos mais saudáveis. E depois gerir também a quantidade dos alimentos ditos saudáveis, porque não interessa só escolher alimentos saudáveis se depois forem comer 2, 3 e 4 vezes aquilo que deviam. Portanto, gerir a quantidade... Que é outro problema que nós, pais e os avós, lá está voltando, também têm, não é? Gerir a quantidade e a qualidade e perder algum tempo com a alimentação, que eu acho que é ganhar algum tempo com a alimentação, não ir pelos caminhos mais fáceis, mesmo na preparação dos lanches e das refeições, tentar usar a imaginação. Eu sei que o dia passa depressa, o tempo é a correr, as rotinas são para se fazer quase à pressa, mas se nós temos com um bocadinho com mais calma, planeando. E um bom truque é planear, Claro, é isso que tu dizias. é Revolucionou a minha vida e acho que provavelmente a de muitas pessoas, planear a semana. E a pessoa imaginar o que é que vai fazer no dia seguinte, ou passados 2 dias, ter as coisas disponíveis e saber que no dia a seguir tem meia hora, mas passados 2 dias já tem 1 hora, e gerir até as opções alimentares de acordo com o tempo que tem disponível. Acho que se as pessoas pararem um bocadinho para pensar, as refeições não têm que ser só para ir fazendo. E o comer não é só alimentar-nos. É isso, não é só, é um espaço de partilha, é um espaço até de partilha de interesses, de comunicação, e portanto, se a relação com a alimentação for saudável, eu acho que isto tem muito mais probabilidade de correr bem. Ora, não queremos que ninguém se engasgue na alimentação, mas se isso acontecer, agora há um livro de primeiros socorros. Ainda não lá vai haver. Vai sair exatamente o Ainda livro. não, pois é em primeira mão aqui no Filhos e Casinhas. É verdade, em primeira mão. Conta-me tudo. Sim, foi um projeto novo para este ano, realmente foi até um projeto lançado pela Maria João e pela Graça Dimas, que são da minha editora, da Veste de Capa, que me lançaram esse desafio de escrever um livro sobre primeiros socorros em crianças e bebés, porque é algo que não existe, que os pais todos querem saber, e não existem livros sobre isso, portugueses. É verdade. E, portanto, foi um projeto que obviamente disse logo que sim, está concluído, vai ser lançado no dia 26 de maio o livro. E no dia 27 de maio vai ser a apresentação oficial, e é isso que eu queria convidar toda a gente, inclusive a ti, a estar muito obrigada, presente, lá estarei. às 3 da tarde no Museu da Farmácia no Porto. Vai ser o lançamento Que é ali do na zona livro, a industrial, apresentação, certo? sim. Vai ser a apresentação, depois vamos ter uma visita pelo Museu da Farmácia, acho que é um sítio interessante, é um sítio engraçado, e as crianças também vão poder ver coisas giras e interessantes para elas, e espero que as pessoas se divirtam. E é um livro útil em qualquer altura do ano, sobretudo agora que está a chegar o verão. Sim, onde esperemos está que não associada- faça falta muitas vezes, mas acho que O conhecimento nunca que é é para demais. ter, que é para ter à cabeceira para poder consultar rápido. Muito bem. Hugo, voltaremos a estar à conversa. Exatamente. Não tens aqui uma cenoura, senão fazia-te um tchim-tchim. Parabéns pelo tá teu bem. novo projeto.